Você já tem sua história estruturada, já trabalhou bastante no desenvolvimento do seu personagem, já sabe qual é a jornada que ele ou ela vai enfrentar durante a história, então agora chegou a hora de escrever o roteiro. Mas será que você tem que escrever mesmo? Olá, aqui é o Marcos Beck e eu ensino pessoas a contar histórias através da linguagem dos quadrinhos. Nesse vídeo eu vou falar como fazer roteiro para suas histórias em quadrinhos. Primeira coisa que eu quero falar é que roteiro não é o primeiro passo da sua história. Você não começa escrevendo roteiro. Você começa estruturando a sua história, trabalhando no desenvolvimento do seu personagem, na personalidade dele, tentando entender qual é a estrutura que a jornada desse personagem vai ter, pensando no comportamento dominante, que foi o assunto que a gente falou no último vídeo. Então tem vários passos que você tem que preparar antes de começar a escrever o seu roteiro. Existem infinitas formas de fazer o roteiro. Não existe um jeito padrão, não existe um jeito certo de escrever um roteiro. Você vai fazer do jeito que for melhor para você, como funciona melhor para você. Principalmente a forma como a gente trabalha, que é quadrinhos independentes. No meu caso, por exemplo, eu desenho a minha própria história. Então eu tenho muito mais liberdade na hora de fazer o roteiro, inclusive mais liberdade na hora de desenhar também, porque eu posso mudar as coisas que eu pensei lá na hora que eu estava escrevendo o roteiro, no momento que eu estou fazendo a narrativa visual, por exemplo. Então se você pensa que você vai aprender um jeito certo de fazer, o jeito exato de fazer, não é necessariamente isso que a gente vai falar aqui. Uma das coisas que eu quero mostrar são as formas diferentes que artistas diferentes usam para fazer os roteiros. Alguns são mais conhecidos, são estilos mais clássicos, e outros são estilos mais alternativos, né? E eu quero aproveitar um pouquinho para trazer um pouco de curiosidade nesse vídeo também. Eu pesquisei sobre alguns dos grandes roteiristas e trouxe alguns exemplos para você ver como cada um faz de um jeito completamente diferente. Vamos começar falando então daquele roteirista que escreve para outra pessoa desenhar, que é muito comum, principalmente no mercado de quadrinhos americano, por exemplo, e não só nos quadrinhos americanos, né? Em vários lugares isso acontece. Existem pessoas que são especializadas em escrever histórias, e não necessariamente são desenhistas, e não necessariamente são coloristas ou arte finalistas, ou trabalham diretamente com a arte de criar as ilustrações. Tem muita gente que trabalha só pensando e escrevendo as histórias. Para esse tipo de profissional, para esse tipo de quadrinista, a gente pode pensar em dois tipos de roteiro que são mais clássicos, assim. É o script, ou também conhecido como full script, e o que eu chamo de resumo geral, mas pode ser chamado também de argumento ou de Marvel Way, que é um estilo mais conhecido por ter sido muito utilizado lá no início da Marvel com Stan Lee. Nesse formato script, o roteirista vai literalmente descrever cada um dos quadros e das ações, e às vezes passar até o contexto do porquê que ele está escolhendo aquele ângulo ou aquela posição do personagem naquele quadro. Então é um trabalho descritivo, é como se você descrevesse 100% da sua história em quadrinho. E nesse caso, o desenhista passa a ser apenas uma ferramenta, né? Óbvio que a qualidade da arte, o estilo do desenhista se mostra no momento que ele faz o desenho, que ele desenha a história em quadrinho. Mas ele acaba sendo muito mais uma ferramenta de transformar aquele roteiro em uma página desenhada do que necessariamente uma parte muito mais criativa. Não quer dizer que não seja criativo, não é isso que eu estou fazendo, não me entenda mal. Eu estou querendo dizer que ele tem uma liberdade criativa menor quando o roteirista escreve um roteiro no estilo script, descrevendo cada um dos detalhes. Um dos roteiristas mais famosos por utilizar esse tipo de script, por ter esse controle sobre a história, é o Alan Moore, que é super conhecido, né? Já fez coisas incríveis como o Watchmen, os quadrinhos do Watchmen, A Piada Mortal. Então ele é muito conhecido por ser extremamente descritivo. Eu peguei um exemplo aqui de um roteiro das primeiras 12 páginas da Piada Mortal, que foi escrito por ele, e é impressionante como ele já começa dando um contexto. É como se o roteiro dele fosse uma conversa com o desenhista, e não necessariamente só o roteiro da história. Ele passa contexto, ele fala por que ele quer que a aparência seja daquele jeito. É como se fosse uma conversa mesmo, é muito interessante. E é gigantesco, cada painel do roteiro, cada descrição do painel é uma coisa enorme, assim, são blocos de texto, e tudo escrito em caixa alta, então é um negócio gigantesco. Mesmo, ele escreve muita coisa sobre cada um dos painéis, e é interessante que eu peguei um dos menores, ou melhor, uma das menores descrições que ele fez para o painel, que é o da página 6 do quadro 5. Só para você ter uma ideia.
Para este painel final, fechamos a nossa última cena até que possamos ver metade do Coringa, como se ele estivesse atravessado pelo lado direito do painel, olhando lentamente para nós em direção ao cartaz, com seu chapéu visível entrelaçado nas mãos na frente dele. Olhando para além da sua figura decapitada, podemos ver o cartaz com a foto da senhora gorda assentada à esquerda e as legendas citadas acima da senhora gorda. E, garotas, fiquem felizes por não ser você. Aí tem off Coringa, que aí entre os diálogos, né? E de qualquer maneira, dinheiro não é realmente um problema. Off Coringa. Não nestes dias. Então você percebe que ele descreve totalmente o visual do personagem dentro daquele quadro, o que está aparecendo através dele, como que estão as mãos, o que está aparecendo no, como o chapéu aparece na mão dele, o que está escrito no pôster que está atrás. Ele descreve cada um dos detalhes, a posição do personagem voltado para a direita, e no final ele vai lá e coloca quais são os diálogos que vão aparecer naquele quadro, né? Passando a referência se vai ser um balão com uma cauda, né, apontando para ele, ou se vai ser aquele recordatório, né, o quadradinho. Então ele detalha cada uma das coisas do painel e no final ele coloca os diálogos, as falas dos personagens, né? Mas é interessante que eu li isso tudo, parece até pequeno lendo assim, mas é o menor quadro que eu achei. Todos os outros são muito maiores e eu ficaria lendo aqui para você um tempão. Inclusive é importante lembrar que isso foi uma tradução bem livre, assim, meio esquisita do que ele escreveu lá. Ele escreveu em inglês, obviamente, porque Alan Moore é inglês, né? Então eu fiz essa tradução bem rápida só para mostrar para vocês, dar um exemplo do tipo de coisa que uma pessoa pode escrever num roteiro tipo script, ou também conhecido como full script, né? Que é a pessoa que escreve tudinho mesmo. E Alan Moore, para mim, obviamente, é um dos maiores exemplos desse tipo de escrita, né? E aí a gente tem aquele outro formato que eu falei, que é o resumo geral. Eu chamo de resumo geral, não é um nome clássico, não é um nome teórico, você não encontra esse nome na literatura, é o nome que eu dei lá atrás quando eu comecei a escrever o meu primeiro e-book sobre como criar uma história em quadrinho. Eu usei esse termo resumo geral e eu continuo usando até hoje, né? Mas algumas pessoas chamam de argumento, muita gente chama de argumento, roteiro do tipo argumento, e também de Marvel Way. Por que é chamado de Marvel Way? Porque lá atrás, no começo da Marvel, o Stan Lee usava esse estilo de roteiro. E tem toda uma história por trás, né? Que ele foi. No começo ele escrevia bastante, depois ele começou a diminuir cada vez mais, deixar cada vez mais resumido o que era a história daquele capítulo. Mas basicamente, voltando lá atrás, quando o Stan Lee fazia isso, ele dizia qual era o plot, qual era o enredo daquele volume, né? Daquele capítulo do quadrinho. Então ele ia lá e descrevia brevemente o que era, o que ia acontecer, né? O que ia aparecer no capítulo. E o desenhista tinha que se virar, no caso o Jack Kirby ou o Steve Ditko tinham que se virar para fazer toda a narrativa visual e colocar todos os painéis. Meio que a liberdade criativa ficava muito mais em cima do desenhista do que necessariamente do roteirista. E é importante lembrar que isso é uma coisa que acontecia lá atrás. Hoje em dia tudo isso mudou, já é muito mais diferente. Mas ainda existem formas de fazer esse resumo geral que muita gente usa, inclusive na Marvel ainda se usa bastante. Tudo depende do tipo de desenhista, como que o desenhista trabalha, como que o roteirista trabalha. Então, são várias formas, mas a nível de curiosidade, assim, eu gostaria de mostrar um roteiro do Matt Fraction, que ele fez pro quadrinho Hawkeye. Página 9, David. Clint e Cherry, iluminados pelas luzes traseiras da Kate, olham fixamente para o leme, deixando-o secar. Eles olham um para o outro. Clint pisa do outro lado da rua, Cherry esperando nas sombras. Um agasalho fica do lado de fora, sem perceber. Alguns outros strippers, alguns clientes circulam pela porta da frente do clube. Todos nós podemos ouvir a música Unts Unts de dentro. Unts Unts eu acho que é música techno, né? O agasalho quando ele fala é uma pessoa vestida agasalho, né? E aí na tradução ele ficou meio esquisito. O agasalho está brincando com uma das strippers, enquanto Clint se aproxima gritando "Hey Adidas!" e dá um soco nele, derrubando o grandalhão do banquinho. Provavelmente esse agasalho deve ser, né, no contexto da história, um segurança lá que está na frente do clube. O cara acorda a tempo de Clint bater de volta em direção à porta com aquele banquinho duro. Provavelmente ele está explicando exatamente o que aconteceu durante a página, mas percebe que ele dá o diálogo, só que ele dá um resumo geral do que aconteceu naquela página. Então a diferença para o que acontecia lá atrás é que hoje em dia muita gente faz isso por página.
em vez de resumir a história inteira e deixar o artista se virar para fazer o jeito que quiser, com as páginas do jeito que quiser, agora, hoje em dia, o pessoal está usando mais esse modelo de descrever a página e os diálogos e deixar o artista se virar na narrativa visual, né, na posição dos quadros, ângulos e coisas assim. Então é uma evolução desse estilo de resumo geral do Marvel Way lá de trás, nesse exemplo do Matt Fraction aqui. Inclusive, ainda falando de pessoas que escrevem para outras pessoas desenharem, tem um estilo que é um pouco comum, que eu pessoalmente não vejo muita gente usar, que é o estilo que eu chamo de layout, que já é a parte da narrativa visual. Então a pessoa escreve o roteiro meio que desenhando RAFs, né, que são aqueles layouts das páginas, os rascunhos de onde ficam os quadros. Uma das pessoas que eu conheço, que eu sabia que trabalhava desse jeito, se eu não me engano, tá, eu posso estar errado, era o Marcelo Cassaro, com a Erika Wano, né, no Holy Avenger, né, que é um mangá brasileiro que teve lá no início dos anos 2000, que eu adorava, que eu comprei quase tudo, né. Eu não tenho a coleção completa, mas eu tenho vários deles aqui. E era uma pessoa que eu, pelo que eu sei, ele fazia dessa maneira. Provavelmente ele devia escrever antes, obviamente, né, um resumo geral e tal, mas ele mesmo fazia a narrativa visual através dos RAFs, através dos layouts da página, e passava já esses layouts, esses rascunhos, né, com a posição dos quadros e a posição dos balões, para a desenhista poder trabalhar em cima disso. Então, a liberdade de narrativa, de posicionamento de quadro, de balão, fica muito restrita ao roteirista e não ao artista nesse caso. Então, pra gente que é desenhista da própria história, que escreve e desenha história, é um jeito muito legal de fazer. Combinar esse resumo geral, esse argumento, com o estilo de layouts, o estilo de RAFs, fazer a combinação das duas coisas, e aí você já acaba escrevendo menos coisa, porque está tudo na sua cabeça, então quando você vai escrever, você não precisa detalhar cada uma das coisas, e quando você faz os layouts, você está passando, né, fazendo a tradução daquele texto para aquilo que você já sabe que vai acontecer visualmente, você já imaginou na sua cabeça, e você coloca nos layouts e faz meio que os RAFs da história já sendo os roteiros, né, os layouts da história já sendo meio que o roteiro também. Esse é o jeito que eu costumo fazer. Hoje em dia, como eu estou muito mais focado na estrutura da história, muito mais focado no desenvolvimento do personagem, eu quero entender melhor sobre diálogo, eu quero fazer os diálogos melhores, eu quero entender sobre a estrutura, então eu tenho escrito muito mais. Hoje em dia eu escrevo muito mais no resumo geral, antes de começar a fazer a narrativa visual da história, os layouts da história, os RAFs da história. Então, hoje em dia eu costumo escrever muita coisa antes de começar a fazer os layouts. Mas, por muitos anos, eu fiz o roteiro direto no layout. Eu literalmente sentava num pedaço de papel, rascunho, e começava a fazer os layouts pequenininhos das páginas e anotava os diálogos do lado. Que é um jeito que você pode fazer também. Se você se sentir bem fazendo desse jeito, você pode fazer também. E eu fazia isso por muitas vezes. Eu fiz isso por muitos anos, na verdade. E o que acontecia é que você acaba não tendo tanto controle, talvez, sobre o texto quando você faz direto no layout. Então, por isso que eu comecei a usar mais o resumo geral para marcar os diálogos, para poder revisar depois os diálogos. Então, eu estou usando mais assim. Porém, durante muito tempo mesmo, eu fiz direto no layout e é uma coisa que você pode fazer também. Então, lá no começo do vídeo, eu te fiz essa pergunta. Você precisa realmente escrever o roteiro? Por que eu fiz essa pergunta? Porque não necessariamente você precisa escrever tudo o que vai acontecer nessa história antes, no começo. Você provavelmente vai precisar apenas escrever o que vai acontecer. Muito parecido com o que o argumento, né, o resumo geral, o Marvel Way, faz. Você escreve o que vai acontecer na história e os diálogos, e aí na hora de fazer o layout, você já vai trabalhando naquilo que você imaginou, tudo aquilo que estava na sua cabeça, tudo aquilo que você visualizou quando você criou a sua história na sua mente, né? Você não precisa descrever cada detalhe. Isso a gente já está falando agora de quando você desenha o seu próprio quadrinho, né? Você escreve e desenha um quadrinho. Mas é muito importante lembrar, você não precisa escrever tudo, você não precisa detalhar tudo, mas você tem que escrever muito bem. Porque a gente está falando de escrever quadrinhos. A gente está falando de criar quadrinhos, mas também de escrever quadrinhos. Então a parte de escrever é muito importante. Você tem que ser um bom escritor quando você está escrevendo histórias para HQs. Não adianta você achar que ser um bom desenhista, ser bom em narrativa visual é tudo. Você tem que ser bom em escrita também. Você tem que saber escrever bem, você tem que saber passar os sentimentos através dos diálogos, você tem que poder identificar
qual é aquele comportamento dominante de um personagem através do que ele está falando. Tem muitas coisas importantes sobre a parte da escrita, da literatura dos quadrinhos, que é importante você trabalhar, você desenvolver. Isso é uma das coisas que eu foco bastante aqui no meu canal. Eu estou tentando desenvolver isso em mim e eu também espero que vocês que estão assistindo aqui também tenham essa vontade de desenvolver esse lado do escritor de quadrinhos também. Lembrando, desenho é importante, narrativa visual é importante e agora eu estou dizendo que escrita também é muito importante. Então, não precisa escrever tudo? Não precisa escrever tudo, mas tem que escrever alguma coisa sim. Bom, era isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje, mostrar essas três formas de escrever roteiro e como você pode combinar todas elas para poder fazer do melhor jeito, mas como eu falei no início do vídeo, não existe jeito certo. Existe o jeito que você faz e é o jeito que fica mais confortável para você. Então espero que você tenha gostado e vamos conversar mais sobre roteiro nos comentários. Deixa um comentário aqui embaixo com alguma dúvida sobre roteiro ou fazendo algum comentário mesmo sobre o que a gente está falando aqui, os tipos de roteiro, como você faz. Fala pra mim como você faz, qual é o jeito que você costuma fazer os seus roteiros, que a gente... eu acho muito curioso saber como cada profissional trabalha, como cada quadrinista, né, sendo profissional, amador, independente, como cada um trabalha nas suas histórias. Então fala como é o seu processo de criação de roteiro aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou também a melhorar ou a repensar sobre como você produz roteiro, não esquece de compartilhar ele com mais gente que você acha que pode se interessar por isso, que você acha que esse vídeo vai ajudar. E também deixa um like, né, dizendo que você gostou, e se você não gostou pode deixar o dislike sem problema nenhum. O importante é você interagir com a gente. E não esquece de se inscrever aqui no canal, nesse botão vermelho que tem aqui embaixo, se você ainda não é inscrito. E quando você se inscrever vai aparecer um sininho do lado, você aperta no sininho que vai receber notificações toda vez que eu postar alguma coisa nova, e aí você não perde nenhum vídeo. E lembrando também que eu estou falando sobre os bastidores da criação de uma história em quadrinho que eu estou fazendo agora para um concurso no meu canal do Telegram. Para quem não sabe, o Telegram é tipo um WhatsApp melhorado assim, e a gente pode ter canais onde eu posso passar mensagem rápida e vídeos rápidos para vocês, mostrando os bastidores da criação da minha história. Então se você estiver interessado em ver como está funcionando a criação dessa história, tem um link para o Telegram aqui embaixo. Só entrar lá e você já tem vários vídeos de bastidores que eu venho fazendo nas últimas semanas. A Quarentena Com vai acontecer no próximo final de semana, entre o dia 30 e 31 de maio, no sábado e no domingo, né? Vai ser uma convenção 100% online, organizada pelo Rafa Pinheiro, e eu fui convidado para mediar uma sessão de desenho. Então eu vou ser tipo um mestre de cerimônias lá, enquanto a Cecília Tangerina faz uma ilustração, eu vou ser meio que o mediador ali. Eu vou falar com vocês vão mandar as perguntas, e eu vou repassar as perguntas para a Cecília, eu vou responder perguntas também, então vai ser um negócio super legal. É a primeira vez que eu fui convidado para um evento assim, então estou super empolgado e eu estou te convidando para ir lá. Vai ter o link aqui no card e também aqui embaixo para você já ir direto na nossa mesa da convenção online e clicar no botãozinho para ser avisado quando for o momento. Vai ser domingo, dia 31, à 1 da tarde. Essa é a primeira convenção online que eu já ouvi falar, pelo menos, né? Convenção de quadrinhos online. E parece que vai ser super legal, está sendo uma iniciativa super nova, nesse momento aí de isolamento social. É super importante que a gente tenha bastante coisa, bastante conteúdo, para a gente poder assistir e se entreter e se distrair também. Então acho que vai ser super legal e estou te convidando para participar também, 100% gratuito, só entrar lá, clicar no botãozinho para ser lembrado quando a nossa live entrar, e ver todas as outras lives que vão acontecer também. Vão ser várias sessões, vão ter mesas de discussão sobre temas específicos. Bom, dá uma olhadinha lá no canal do Quarentena Com e vem participar desse evento também. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.